E daí nós vamos começar oficialmente nosso evento, então sejam bem-vindas aqui. Então, como vocês já devem saber, né, vocês estão aqui, a ideia é que a gente fale um pouco hoje sobre storytelling, mais focada na questão da carreira, da entrevista. Bom dia, Rosângela. Rosângela, você também pode dar opinião e contribuir aqui, viu? Toda ajuda é bem-vinda. É um bate-papo entre pessoas que vão contribuir aqui. Então, a ideia é que a gente possa trazer um pouco mais de esclarecimento, porque eu estava comentando com a Manuela antes de vocês entrarem, que quando a gente vai na internet, no Medium, no Google, qualquer lugar, a gente acha essa estrutura de storytelling, mas a impressão que eu tenho é que parece uma coisa muito dissociada com o que a gente usa no dia a dia. Parece que a gente está lendo uma história num livro de conto de fadas e a gente não consegue conectar isso com a nossa realidade, com o nosso portfólio, com a nossa história, numa entrevista de emprego. E eu estava comentando com ela que uma dor que eu noto muito, muita gente comentou isso comigo, quando eu falei que iria fazer o evento de storytelling, algumas meninas me chamaram no inbox e disseram, Débora, meu maior problema é explicar, passar esse processo de transição de carreira e passar isso de forma que o recrutador não ache que eu sou uma pessoa que estou começando do zero agora, né? Então, as pessoas acham, às vezes, que elas têm que deixar toda a história pregressa, tudo que elas fizeram na carreira, tudo que elas aprenderam, todas as soft skills que elas, né, desenvolveram, vão deixar para trás e vão começar em UX do zero. Ou quando são júnior, como se fosse uma pessoa de 18 anos no primeiro emprego, né? E não é bem assim. Eu acho que justamente o segredo, a magia da gente saber fazer isso, ser visto pelos recrutadores, pelos nossos colegas de trabalho, nossos chefes, de uma maneira que eles valorizem, é a gente saber contar essa história, né? Eu estava contando para ela que eu vim de uma carreira de muitos anos dando aula de inglês, né? E eu pensei, tá, em UX, quem que eu sou em UX quando eu comecei, né? Então eu pensei, puxa, mas eu, né? Eu conduzi workshops, eu dei treinamento, eu liderei equipes, eu fiz tanta coisa, implementei projetos que viraram projetos nacionais e eu vou deixar tudo para trás. E aí eu fiz de forma intuitiva essa conexão que deu muito certo e hoje a gente vai falar um pouco sobre esses aspectos aqui. A gente vai abrir para vocês fazerem perguntas depois e a gente vai pegar um pouquinho ali de tudo isso que a gente conversou. Então, primeiro eu gostaria que a Manuela se apresentasse ali, falasse um pouquinho quem ela é na fila do pão aí. Conte pra gente aí, Manuela. Oi, gente, bom dia. Primeiro, obrigada pelo convite, Débora, já agradeço. E Rô também que está aí, obrigada. Eu que agradeço a disponibilidade de vocês em ajudar a gente, ajudar a comunidade aí. Fico bem feliz, assim, de estar hoje olhando para trás, né? Eu passei por um pouco também disso que você relatou, Débora. Mas, bom, vou falar quem eu sou na fila do pão, já introduzindo o assunto storytelling, tá? E eu acho que é muito legal. Hoje de manhã, inclusive, eu vi só fazendo um grande parênteses aqui. Hoje de manhã eu vi um memezinho no Instagram que era assim, eu me preparando para falar, e aí tinha, né, graficamente, assim, uns traços verticais, né? Tipo, tudo bem explicadinho, tudo bem pautado, né? Tudo bem topicado. E depois eu falando, né? Então, aquela confusão que o designer tem, né? Então, era uma linha, era um emaranhado, assim. Eu falei, muitas vezes a gente se coloca nesse lugar, né? Mas, enfim, fecha eu todos os dias da minha vida que falo muito. Exato, eu me planejando, né? Realidade expectativa. Mas, bom, eu na fila do pão sou a Manuela, Manu, né? Para todo mundo, eu acho. É difícil as pessoas me chamarem de Manuela, acho que só a minha mãe mesmo, quando tá brava, Manuela, vem aqui. Queria me chamar a atenção por alguma coisa, que me chamava de Manuela, ou em situações mais formais, mas muito difícil, sabe? É do porteiro ao executivo sócio da empresa, é Manu, tá? Então, sintam-se muito tranquilas e à vontade de me chamar de Manu. Eu sou mãe de 2 dragões, que eu falo. É o Lucas e a Luísa, eles têm 8 e 9 anos. Eu sou designer por formação. Eu sou carioca e moro em São Paulo já há 14 anos. Aprendi a acolher essa cidade que me recebeu super bem. E sofri muito com a parte de não ter uma praia, não tenho esse contato natural, assim, direto, mas eu aprendi a amar as praias paulistas também. E aprendi a curtir o mato, né? Então, eu sou essa pessoa urbana, mas eu gosto do meu momento ali no mato, enfim, gosto muito de apreciar a natureza e hoje vou contar um pouquinho para vocês mais para frente aqui, com outros olhos, né? Como uma grande fonte de inspiração.
Eu adoro fazer passeios ao ar livre, então, como eu já falei, passeios na natureza, enfim, e dali que eu extraio grandes informações, eu acho, assim, sabe? Te extraio insights interessantes, aprendi a olhar para esse cotidiano, né, que a gente tem, que é tão corrido e que muitas vezes a gente não para olhar o que é belo, não para ouvir o passarinho cantando, né? Parecer meio natureba boa aqui, mas eu acho que a gente perde um pouco, né, nessa correria, não para 5 minutos para você dar uma respirada e falar, tá, posso seguir, né? Então, comecei a olhar esse comum como extraordinário. Adoro fotografia, sou fã de um bom vinho, adoro um happy hour, sou uma pessoa bem social, assim, então eu gosto de estar no meio de gente, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa de pessoas, então me reenergiza, assim, estar em torno de pessoas, tendo discussões que são interessantes e que falem sobre esses vários desafios, né? E acho que ao longo dos últimos 10 anos, assim, eu tenho estado bem presente diante de discussões que têm o foco da mulher, assim, né? Então, como é que a mulher se coloca nesses lugares, principalmente nesse ambiente de transição, que eu acho que é extremamente desafiador, com uma cultura que é realmente machista, né? Que a gente tem aqui bastante estrutural, assim, para a gente, né? Então, eu acho que discutir sobre questões do cotidiano, da rotina, enfim, não só do trabalho, mas da vida, né? Então, eu como mãe, encontrei muitas mães ao longo da vida que passaram também por transições de carreira. Então, eu acho que eu trago um pouco disso, né? Um pouco desse propósito de que bacana poder discutir sobre isso e que legal ver essa evolução, né? Então, hoje, quando eu falo, eu olho para trás e me identifico muito com a Débora, eu também olhava e falava, cara, eu vou mudar de carreira, agora eu virei mãe, como é que eu me coloco no mercado de novo, né? Como é que o mercado me enxerga? Porque o mercado não me enxergava muito bem, né? O mercado me enxergava talvez como uma pessoa que ia ficar 6 meses de licença e que não ia me dar lucro, né? Não ia dar lucro para a empresa. Então, muitas vezes eu me coloquei nesse lugar e falei, cara, como né, que hoje as mães são vistas, né? Então, eu acho que existe também uma transformação de forma de pensar, de forma de enxergar as profissionais mulheres que estão num outro estágio da vida, né, num outro momento da vida, e que muitas vezes se tornam até mais produtivas do que eram antes de ser mães, né? Eu acabei virando essa pessoa. Né? Então, desenvolve a coisa de ser multitarefa num nível assim que a gente fala, meu Deus, como que eu dou conta? Como que eu consigo fazer tudo isso? Exatamente. Então, assim, acho que a gente está virando uma grande gestora da vida depois, né, de um certo tempo, e a gente consegue realmente gerenciar muitos pratos. Mas aí o desafio é como é que a gente faz isso de uma maneira saudável. Então, assim, trouxe aqui um pouquinho do que é a Manuela na fila do pão, e vou falar um pouquinho sobre o que eu fiz profissionalmente, para vocês entenderem um pouco da minha trajetória também. Eu estava falando, né, um pouquinho antes da maioria de vocês entrarem aqui, eu tenho vou falar cerca, tá? De 15 anos aí atuando em projetos de design, tá? E eu acredito que como a Débora também, e como a maioria de vocês, está vivendo uma transformação, né, dessas cadeiras, dessa profissão enquanto design. Então, eu vivi o design tangível, tá? Eu vivi o desenho industrial. E pela formação mesmo, eu acabei trazendo muito comigo para essa transformação digital que o mundo todo veio, né? Que hoje a gente fala muito de UX, mas eu trago da ergonomia, tá? Eu trago do design com um olhar estratégico. Então, transpondo isso para o universo digital, eu passei aí pela gestão e pela transformação da carreira, mas a gestão de times multidisciplinares já desde o início, né? Uma coisa que é tão falada hoje em dia e que me parece tão óbvia, né? Como é que a gente vai criar a melhor solução de forma ágil se a gente não coleta ali uma diversidade, uma pluralidade de olhares para um único desafio, para ter um entendimento mais holístico, mais sistêmico daquele desafio e, de fato, trazer uma solução que é a melhor solução possível, né? Então, coletando aqui essa inteligência toda para direcionar para um valor que é tão
muitas vezes claro, mas quando a gente tem essa pluralidade de olhares, né? Então, eu tenho uma vasta experiência aí em facilitação de processos de inovação, design thinking, e a utilização de abordagens como o biothinking, não sei se vocês já ouviram falar, ele está começando a surgir aqui no Brasil com bastante força, que Biothinking? Biothinking, para mim é novidade. É a inspiração natural, né? A gente traz aqui, e aí é um pouco dos meus estudos, das minhas andanças, a partir dessas transformações, eu fui... Tem a conexão, no caso, com sustentabilidade? Também, sim. Eu fui estudar biomimética, não sei se vocês já ouviram falar, mas a biomimética, ela é uma ciência que une tecnologia, inovação e design, né? Mas o design natural, para gerar impacto, né? Então, olhando sempre para essa visão mais sistêmica, entendendo os atores, né, ou os personagens que estão ali envolvidos nesse sistema como interconectados e interdependentes. Então, qualquer ação que a gente faz, ela gera um certo impacto para todos os atores, em uma maior ou uma menor escala, mas você traz a natureza, né? A gente é natureza, né? Tipo, o nosso sistema respiratório é um sistema extremamente complexo. E como que a gente se inspira nesses sistemas ou nesses modelos que a natureza traz para a gente e transpõe isso para nossa rotina, para o nosso dia a dia, para os nossos desafios. Então, eu mergulhei nesse estudo de ecossistemas, de design sistêmico, de inspirações naturais, para justamente ter um grande repertório, né? A gente tem aí a natureza como mais de 3,5 milhões de anos, né? Vivenciando e se superando a cada ano, então traz para a gente grandes aprendizados que eu acredito sim, e a Forbes também indica, né, como uma grande tendência de negócios do futuro, as inspirações naturais para a gente trazer soluções para novos desafios, tá? Então, é um pouco da minha trajetória segue para esse estudo, sabe? Uma pessoa comentou aqui se seria o que a Natura faz, mais ou menos, que elas estudam formas naturais. A Natura é um grande case, assim, né? A Natura, ela traz uma visão de sistema geral, né? Ali, não só do extrato, né, que ela traz como o insumo para gerar os cosméticos, que são cosméticos brasileiros, né? Ela é a empresa de cosméticos brasileira que traz isso com grande força. E ela entende também todo o sistema dela. Então, não é só o produto em si, mas é a embalagem, é a logística reversa, é a geração de valor para as consultoras, enfim, os colaboradores, a experiência dos colaboradores, a estrutura da organização, todo o desenho dessa organização, como é que em toda essa cadeia existe uma troca de valor que é relevante. Então, acho que é uma não sei se vocês já ouviram falar do Sistema B. O Sistema B traz isso com bastante força, né? Que é esse lado mais, não só de sustentabilidade, mas é um lado também de geração de capital humano. Então, as pessoas que catam, né, ou que coletam a castanha na Amazônia, elas têm uma cultura que precisa ser preservada. Então, existe um valor aí que as empresas hoje estão de olho, né, porque entenderam que capturar carbono que é, enfim, desperdiçado aí no meio ambiente, isso é dinheiro jogado fora. Né? Então, a gente precisa realmente entender como que a gente fecha o ciclo ou como que a gente mantém esses ciclos, né, de energia em andamento, né, ou circulando de fato. Então, tem toda... eu falo de cadeia, mas ainda muito no discurso industrial, né, falando. Mas a gente precisa entender que as coisas são cíclicas, né? A natureza é cíclica. A gente mesmo nasce, cresce, né? Reproduz-se e morre. Mas quando a gente morre, a gente não acaba, né? A gente, de alguma maneira, a gente se regenera, né? Enfim, se gera insumo para um próximo ciclo. Então, como é que a gente retroalimenta esses ciclos para que eles continuem se sustentando por um período maior de tempo, tá? Então, é um pouco do que eu venho estudando. Daí eu vim estudar também liderança inspirada na natureza, né? Porque, né, eu fiz uma transição de carreira também. Né? Eu entrei num mercado que, depois de vivenciar
a parte de facilitação, a liderança de projetos, de design, e também a arquitetura de interiores. Eu passei por esse universo também, direção de arte, cenografia, enfim, eu fiz muitas coisas. Então, eu experimentei muitas coisas, tá? Então, eu olhava para isso também e falava, caramba, como é que eu vou ir para o próximo nível, né? Eu tinha, inclusive, um professor na faculdade que falava para mim, você precisa se especializar em alguma coisa para que você possa ter um cargo, né? Ou que você possa ascender na profissão. E eu nunca acreditei nisso, tá? Eu falava, eu tenho que me especializar, mas eu vou me especializar em um certo momento. Quando eu achar que isso está suficiente para mim, eu vou talvez me especializar em alguma outra coisa. Então, foi meio nessa abrangência de focos, né? Ou nessa dispersão, que eu hoje trago uma bagagem bastante grande, assim, de experiências em design. E acho que é uma das razões pelas quais eu estou no lugar onde eu estou, que é para construir uma área, né, para colaborar na construção de uma área de uma multinacional no Brasil, que é a Deloitte Digital. Estou aqui, né, na companhia da Rosângela, que está aqui também com a gente. E é um desafio bastante grande, mas eu acho que essa visão sistêmica que eu vim coletando de experiências diversas ao longo da minha trajetória aqui profissional, é que trazem o valor, né? Talvez seja necessário nesse momento para a construção de uma área. É uma visão realmente holística, é uma visão estratégica, é uma visão centrada no ser humano, e aqui eu gosto de fazer a provocação que extrapola o ser humano, né? Mas que entende esse contexto dele, que traz muito a biomimética ali como uma grande ciência, não só a inspiração, mas uma grande ciência que traz a centralidade na vida, né? Então, todo o ecossistema ele preza pela vida. E eu acho que é um pouco disso que a gente precisa buscar hoje em dia. Né? O que está para além do usuário? Né? O que está para além do cliente, do consumidor? Né? Se você quer trazer um diferencial, né, no desenho de alguma coisa, você precisa pensar, né, o próximo passo. Né? Você precisa querer extrapolar um pouquinho, óbvio, entregar o valor que ele está esperando, mas extrapolar um pouquinho do que ele está esperando. Né? Ser surpreendido é sempre bom, né? Pensando em experiências. Então, é um pouco disso. Eu passei também pelo... Ai, gente, eu fiz tanta coisa. Eu passei pelo ecossistema de inovação. Então, nessa transição, né, de carreira, porque eu falei, tá, eu fiz isso tudo. Teve um momento que eu falei, para onde eu vou? O que eu faço com isso tudo? Como que eu gero valor de verdade, né, assim, para o mundo? Tem um momento ali perto dos 30 anos, não sei se vocês estão próximas disso, mas que eu me questionei. Eu já passei, já faz tempo. Eu me questionei bastante, tipo, eu fiz isso tudo e para onde eu vou? Né? Eu acho que muitas pessoas que se deparam, né, nesse momento de transição de carreira se perguntam, falam, tá, eu fiz isso tudo, mas como é que o mercado está me vendo? Será que o mercado está pronto, né, para me enxergar com esse grande valor? Ou será que eu estou pronta para enfrentar esse mercado? Né? Acho que gera alguns questionamentos nesse momento. E aí foi quando eu fui estudar, e eu era rata de evento. Então, eu participei de hackathon, eu participei de eventos, e eu entendi que eu precisava estudar mais a fundo esse ponto de sistema. Né? Então, fui estudar sistemas ali de uma maneira mais profunda, entrei para esse universo da biomimética, me inscrevi no hackathon com pessoas que eu nunca vi, que era um desafio da água, da escassez hídrica, e fui, enfim, junto com o grupo. Era um grupo de 5 mulheres, queria ressaltar bastante isso, porque foi bastante especial. E a gente foi incubada, né, pela Sebrae, pelo Impact Hub aqui em São Paulo. Fomos apresentar o case, né, o nosso projeto lá no Fórum Mundial da Água, em Brasília, quando aconteceu aqui, foi lá em Brasília. E, enfim, foi uma experiência extremamente bacana, mas que também me rendeu boas visões, sabe? Então, assim, o quanto de transformação, em que momento vocês estão, mas acho que é bem legal vocês se colocarem para experimentar, sabe, certas coisas, porque vocês vão ganhando repertório. E depois de passar por isso tudo, eu falei, ok, para onde eu vou? E aí comecei a direcionar muito o meu trabalho para inovação e impacto. Então, é um pouco disso. Falei muito, gente. Você escreveu um livro agora. Já, se tivesse gravado, só manda transcrever e publicar. Sua biografia está pronta. Mas é muito legal isso. Obrigada.
Então, o que eu quero agora que você fale para a gente um pouquinho é o seguinte, a gente tinha conversado um pouquinho antes das meninas entrarem, eu quero trazer isso de volta agora para todo mundo participar. Quando a gente olha na internet sobre storytelling, eles dão aquele passo a passo, o que que tem que ter, aquela coisa da jornada do herói. E, como eu falei para você, eu acho que me parece uma coisa muito dissociada do uso do storytelling para usos práticos do dia a dia, para a gente contar nossa jornada, né? Às vezes a gente não se coloca naquela coisa não se identifica com a jornada do herói, né? Ou para a gente utilizar num portfólio, numa entrevista de emprego. Existe um passo a passo básico que você acha que a gente poderia seguir, que seria mais dentro desse uso realista que a gente teria do storytelling, menos conto de fadas e mais vida real? Existe um passo a passo para isso? Quais elementos você acha que tem que ter? Vamos lá. Talvez eu decepcione um pouco aqui na minha resposta algumas pessoas que estão em busca de uma regra ou de um formato, né? Tipo, Não, sigam, tem que contar real, se existe ou não existe, aí... sigam por aqui. Eu acho que cada pessoa, né? Assim como eu contei aqui, né? Estamos aqui 10h30 da manhã, estamos meio com sono, né? Estamos acordando, vamos tomar café, estamos meio, né? E é um pouco daquilo que eu contei no início, né? Do meme. Eu me planejando para falar e eu me falando naquele emaranhado, né? Eu acho que isso tem uma característica muito única. Eu acho que é interessante a gente descobrir quais são esses formatos. Acho que a gente precisa conhecer que regras são essas, né? Não tem mesmo a jornada do herói, né, que parte sempre de um conflito ou de uma dor muito grande, né, ou de uma disrupção muito grande, para que aí tenha uma transformação que aconteça, uma superação e daí o final feliz que acontece, né? Eu acho que toda história que pode ser mais engajadora precisa ter um começo, um meio e um fim. Mas a ordem desses elementos, né, como eles acontecem, eu acho que é a forma como a gente traz, né, a forma como a gente conta, né, a forma como a gente transmite essa mensagem. Então, eu acredito muito que cada uma, né, de vocês aqui tem uma história única para contar, principalmente de vivências e de experiências, quando a gente vai falar de uma entrevista de emprego, né, que você vai lá contar a tua experiência de vida, né? Eu posso vir aqui e ter uma comunicação mais direta e objetiva, bem executiva, né, e falar direto e reto, olha, eu trabalhei com isso, eu gerei esse tipo de resultado, eu trouxe sei lá, tantos por cento a mais de impacto de valor capturado para a empresa, mas eu não sei se esse é o melhor público para mim. Então, a escolha da linguagem para eu conseguir comunicar isso também faz parte do engajamento das pessoas, né, nessa história. Mas eu acredito muito que cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem um valor e que esse valor é muito único. Então, não tem como eu chegar aqui para vocês e falar, sigam esta regrinha. Eu acho que cada uma de vocês precisa construir a própria narrativa para que consiga transmitir a mensagem que vocês querem passar da melhor maneira. Então, se eu pudesse eleger aqui alguns pontos que são importantes de vocês terem nessa narrativa, primeiro é essa intenção, né? O que vocês querem passar? Qual que é o objetivo de vocês? Né? Então, isso precisa estar muito bem definido para que essa mensagem consiga chegar lá, né? Então, eu quero aqui trazer para vocês um pouco da minha experiência de vida, falando sem script, né? Falando sem um roteiro prévio, mas que isso toque vocês de alguma forma. Né? Então, eu venho aqui falar da minha fase de transformação de vida, né? Da minha fase de transformação de profissional, das minhas dores enquanto hoje gerente de CX e Design da Deloitte Digital, com os desafios que a gente tem de gênero, não vou falar sênior ou senil ainda, mas assim, de quase 50 a mais, dentro de uma corporação que é uma multinacional, que tem também os seus desafios dentro da tecnologia, né? A gente está estruturando uma área, então ainda existem muitos paradigmas dentro desse universo da tecnologia que a gente precisa entender primeiro
e integrar na sequência, né? Então, como que a gente também tem a empatia de perceber o que o outro está trazendo ali nessa conversa, porque nada mais é do que um grande diálogo, né? Quando você vai fazer uma apresentação, você vai contar de si, o que está acontecendo, né? Então, quando a Débora pede para vocês aqui, eu queria muito ver a carinha de vocês, a gente não vai julgar vocês. É muito importante a gente saber com quem a gente está falando, né? Então, quem é o meu público? Qual é a linguagem que eu preciso trazer para que essa comunicação, ou esse objetivo seja alcançado, né? Essa intenção da comunicação, a intenção da mensagem, né? Então, acho que isso é primordial, assim, né? Então, tem a parte de... Eu falei muitas coisas. A intenção, a linguagem, o conhecimento do público, né? Quem é esse público? Preciso saber quem é. Como que eu me direciono para ele? Como é que eu me relaciono com ele? Como é que eu vou me conectar com ele, né? E eu acho que esse começo, meio e fim. Se eu pudesse trazer, assim, alguns pontos que seriam interessantes, né? Não é a regra, não é a ordem. Eu acho que a bossa da narrativa, quem dá é cada uma de vocês. Assim. Não tem uma regra. Coisa que eu noto muito é que as pessoas às vezes me perguntam, tá, Débora, eu gostava muito do meu trabalho, eu tenho toda uma carreira, e daí eu comecei a ver que tem muita oportunidade em UX. Então, as pessoas, muita gente migrou pelo número de oportunidades que nós temos hoje em dia, né? E aí eu vejo que as pessoas ficam nesse conflito, como é que eu falo pro entrevistador que eu migrei porque tem mais oportunidades em UX? Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas é o seguinte, por que você resolveu passar para o UX? O UX tem bastante oportunidade, mas o que lhe chamou a atenção? O que você gostou nisso? Então, por exemplo, quando eu contei essa coisa da minha migração, da minha transição, uma coisa que é importante é que eu não parei, não larguei, não parei de dar aula de inglês. O que eu fiz foi que eu migrei para dar aula de inglês para profissionais de UX, né? Porque eu achei que eu poderia agregar mais tanto a questão do UX como a questão do inglês. E eu me lembro bem que eu comecei a estudar sobre o UX na época e eu fiquei encantada com a coisa de você realmente focar no usuário, de você tentar proporcionar a melhor experiência para ele. E eu me lembro que eu deixei bem claro e eu mostrei exatamente o momento que eu descobri isso, que eu ficava perdia noites e lia todos os artigos, tudo que tinha, e eu mostrei muito esse momento de me apaixonar por UX, né? E eu noto pela reação das pessoas que estão conversando comigo o impacto que isso tem. Então, eu não tiro todo o valor do que eu vivi, mas eu mostro esse momento do me apaixonar e por que migrar. Eu noto que isso é um ponto que dá diferença, né? Assim como, ainda falando de entrevista, mas não desse ponto em si, quando o recrutador pergunta para você, tá, por que você quer trabalhar aqui? Às vezes, o motivo real é porque eu preciso de um emprego, porque vocês pagam bem, porque, né? Existem vários motivos, né? Para quem está aplicando para fora, tá, porque vocês dão o visto, né? Eu não posso, né, chegar simplesmente lá em qualquer país do mundo se eu não tenho cidadania. Mas o que eu sempre falo para as pessoas? Leia sobre a empresa, pesquise sobre a empresa, descubra o que tem de bom nessa empresa, e quando você contar para eles por que você escolheu, você vai ter motivos reais para mostrar o que você viu de positivo, né? E eu noto que a reação também do entrevistador, de encantamento, de, nossa, ela se deu o trabalho de pesquisar, o trabalho que a gente tem, ela viu, ela valorizou, um pessoal lá no Brasil, né, conseguiu ver isso. E eu noto que tem a ver com o que você falou da linguagem, né? Tem pessoas que dão mais abertura para conversar. Eu noto que mulheres, minha experiência, né? Não é as experiências são diferentes. A minha experiência, normalmente, as mulheres nesse meio de entrevista para UX, elas são mais de conversar, de querer conhecer mais de você. Os homens, eles são um pouco mais objetivos. A maioria, ele foca mais na coisa da carreira, né? E eu noto que quando a gente fala do que a gente se encanta na empresa, a reação nas pessoas, especialmente nas mulheres, eu percebo até brilho nos olhos, às vezes, ela dizer, nossa, ela está lá do outro lado do mundo, ela viu o valor do que a gente está fazendo. Eu me lembro especificamente quando eu comentei, eu leio o blog de vocês no Medium. Ela falou, nossa, você lê nosso blog? Aí eu comentei algumas coisas que eu tinha lido, de iniciativas, e eu vi que ela realmente, ela ficou tipo, como quando você elogia o filho para a mãe, sabe, assim? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Essa coisa de você tentar achar uma conexão, de mostrar esse momento de amor. E o que você pode contribuir, falar um pouquinho para a gente sobre isso?
Eu acho que você falou uma coisa muito importante, Débora. E daí eu acho que pode ser uma outra diretriz aqui importante da gente conseguir seguir, tá? Que é entenda o seu recrutador, né? Entenda a empresa, busque entender com quem que eu vou falar. O que essa empresa faz a fundo, né? Então, acho que o que a gente aplica para o projeto, né? A gente faz uma fase de entendimento, né? De descoberta, depois a gente define a gente cria algumas soluções, né? Para aquele desafio. Eu acho que é o primeiro passo, assim. Se você se identificou com uma vaga de UX dentro de uma empresa, você precisa, assim, básico. Você precisa saber que empresa é essa. Uma coisa que eu acho que tem muito a ver hoje em dia com a busca, né, das pessoas, até, enfim, a gente também recruta bastante pessoas, né? A Rua foi uma delas. Cadê a Rua? Que estava lá na Deloitte. E existem outros aspectos que não são só os técnicos hoje em dia, que são buscados pelas empresas, né? Então, tem isso que você falou, o brilho no olho. Tipo, eu sou uma pessoa que posso contratar um profissional pelo brilho do olho nele, sabe? Ou nela. Enfim. Se a pessoa fala daquilo com paixão, eu quero mudar, eu vejo o potencial dessa pessoa. Então, tem alguns soft skills que as empresas também buscam, além da parte de capacitação técnica. Mas eu acho que o básico que você tem que fazer primeiro é entender que empresa é essa. Que empresa é essa? Tá? E aí entender também que tipo de valores, né? Se vocês trocam alguns tipos de valores. Então, questões que eu utilizei muito, né? Depois que eu fiz essa transição de carreira também, falei, cara, não quero mais trabalhar com arquitetura, não quero mais trabalhar com esse universo, quero focar em inovação, quero focar em impacto. Eu comecei a bradar sobre isso. Então, eu fiz muitas entrevistas e eu, a todo momento, ressaltava esse meu valor, que era, eu quero contribuir com isso. Isso está conectado com alguma coisa da tua empresa? E, assim, o que eu sempre tentei passar é que esse é o meu motivador, né? Isso é o que me faz aqui ter borboletinhas na barriga, sabe? É isso que me move. É gerar impacto, é gerar valor para as pessoas, né? É fazer parte dessa transformação, é conseguir catalisar isso. Então, eu acho que quando a gente traz a paixão, né, a nossa motivação ali, core, para uma entrevista, isso tá declarado, né? Quando a gente se conecta com a nossa própria história, eu acho que é um prato cheio, assim, para o recrutador falar, caramba, essa pessoa está fazendo a transição, mas olha só, ela está estudando, ela estudou empresa, ela está empenhada, né? Eu entrevistei um rapaz recentemente que ele estava... ele é da área tecnológica, né? De tecnologia mesmo, né? Codagem e tudo mais. E ele estava migrando. O cara fez uma apresentação de um case, assim, que era sensacional. Sensacional de UX. Porque ele estava estudando, porque ele não sei o que lá. Eu falei, cara, eu vou contratar você só pela tua vontade, sabe? Então, assim, eu acho que brilho no olho e entendimento, né, da empresa, do contexto, do cliente, né, que define para você depois, né, o que você vai falar, como que você vai se comunicar. Mas eu acho que você levar a tua verdade ali, levar a tua história, já é um grande ponto, sabe? Então, pode ser motivador de uma contratação também, sabe? Outra coisa também que eu tenho conversado com bastante pessoas é com relação, não só como eu falei para você, essa sua justificativa, por que eu migrei para UX, você fazer essa reflexão e ver por quê, o que tem em UX que lhe agradou, além da oferta de vagas e uma série de coisas, né? Isso é um grande ponto, Débora, porque assim, existe hoje uma grande necessidade, obviamente bastante acelerada por conta da pandemia, de transformação digital. Isso já vinha, né, bem latente, assim, há uns 5 anos atrás, e acho que foi o grande boom ali de UX, mas hoje, por conta da pandemia, as empresas estão nessa corrida. Então, a abertura de vagas de oportunidades é muito grande, o que eu acho que tem, hoje, até um certo desequilíbrio, né? Tem mais vaga do que profissional para atender. E
E, assim, nós, enquanto profissionais, né, dessa área, acabamos conseguindo escolher um pouco, né, para onde que a gente vai. Eu acho que essa justificativa a gente não precisa dar. O que a gente precisa dar? Vocês acham que a gente precisa dar? Uma justificativa. Eu vou justificar por quê? Porque o mercado está abrindo para isso. Porque eu quero contribuir isso. Porque eu acredito que eu tenho essas competências. Então, eu estou estudando e eu quero fazer essa migração de carreira. É simples assim, eu não preciso justificar isso. Né? Mas eu acho que alguns entrevistadores, alguns recrutadores, eles têm um pouco esse questionamento. Você vê uma pessoa, eu vi uma moça outro dia que ela veio de direito, tá? Então, uma pessoa que estudou direito, trabalhou durante, acho que 10 anos e está migrando para UX. Eu acho que fica um pouco na cabeça do recrutador, tá? Essa pessoa está ali há 10 anos, né? Não é aquela coisa de, fiz faculdade, não gostei, fui estudar outra coisa. É uma pessoa que teve 10 anos ali de carreira e agora ela está migrando. Eu acho que não é uma coisa que você tem que dar, mas eu acho que, de repente, pode ser um diferencial Isso é para bem legal. o recrutador, entendeu? Porque, assim, o que acontece hoje? Né? A gente tem profissionais de psicologia, profissionais de direito, né? Porque tem Saúde, eu as vi gente de regras, saúde até. por exemplo, que a gente precisa fazer na hora que a gente vai fazer um desenvolvimento de função, você precisa trazer. Então, se você tem um conhecimento de direito, putz, eu quero você na minha área, sabe? Eu quero você no meu time. Porque você vai trazer uma visão de legalidades, né? de questões jurídicas que vão contribuir para uma definição de regra de negócio, talvez. Então, assim, é importante a gente valorizar essa história e entender como que a gente conecta isso. Eu acho que não é uma justificativa. Eu acho que eu vejo sentido porque eu posso agregar desta forma. Né? Então, não eu estou mudando porque sim, porque eu quero uma vaga, porque eu quero ir para fora, porque eu gostaria de ter essa experiência. Eu acho que isso vai fazer parte do discurso naturalmente. Eu tenho essa vontade de ter uma experiência de morar fora. Eu gostaria muito de fazer isso. Ou, eu quero, sei lá, participar de projetos globais, eu quero trocar a experiência com outros tipos de cultura. Tem muitos benefícios, assim, de você olhar para essa abrangência, ou para essa visão um pouco mais ampla de atuação no mercado, né? E de experiência, né? Com foco sempre na experiência aqui. Mas esse entendimento de como você poderia agregar valor, né, a essa jornada de construção é sensacional. Ou seja, hoje a gente trabalha com psicólogos e na parte de pesquisa. Por que a gente trabalha com psicólogos na parte de pesquisa? Tem bastante psicólogo. Eles entendem das pessoas, eles entendem de comportamento, então eles vão trazer uma visão muito mais especialista para a identificação de um insight, por exemplo, de negócio. Então, assim, eu acho que o importante é vocês entenderem em que ponto dessa jornada aqui de desenvolvimento, de uma experiência, de uma jornada, etc., como que vocês colaboram, o que vocês trazem de valor agregado, porque tem muito valor agregado, né? A gente consegue trabalhar, qualquer pessoa, hoje é designer, qualquer profissional hoje precisa entender um pouco melhor de pessoas, né? Porque a gente não está desenhando nada para nenhuma máquina, né? A gente está criando uma solução que é para uma outra pessoa. Então, quanto mais a gente entender dessas disciplinas que estão relacionadas na construção de uma solução ali, melhor. Né? A gente consegue ser mais assertivo, a gente consegue ser mais objetivo e, de fato, entregar o valor que o cliente está esperando. Então, acho que é mais nesse ponto, sabe, Débora? De como eu agrego e não de uma justificativa. Uma coisa também que eu sempre falo que eu acho que funciona bem especialmente quando você acha aquela vaga, você fala, gente, essa vaga aqui é para mim. É para mim, só que eu não tenho toda a experiência que eles estão pedindo. Então, eu já falei para algumas pessoas fazerem isso e algumas pessoas falaram que conseguiram emprego assim. Que eles pegam os requisitos da vaga e eles tentam mapear na história delas pregressa, antes de UX, o que eles aprenderam que traz aquela skill ali que poderia ser útil para a empresa. Então, eu vi, por exemplo, a experiência em trabalhar em times... Desculpa, gente, eu dei muita aula essa semana. Eu ia falar cross-functional. Em times... Multidisciplinares, obrigada. Times multidisciplinares. Então, às vezes, você não tem experiência em UX, mas na sua carreira pregressa, ali no que você trabalhou antes, você teve essa experiência em outro contexto, mas não deixa de ser um time multidisciplinar. Então, você já tem
aquela experiência. Você não viveu aquilo dentro de UX, mas você já tem. Então, eu acho que é interessante trazer na narrativa, na hora da entrevista, é isso. Olha, eu trabalhei na minha empresa anterior, né, antes de UX, trabalhei com times multidisciplinares, e foi aquilo que eu falei com você, da gente não jogar fora o que veio antes. Às vezes as pessoas olham aqueles requisitos da vaga, tem que ter trabalhado com times multidisciplinares. Eles pensam, eu não trabalhei com isso em UX ainda. Mas tem um valor naquilo que no trabalho multidisciplinar em outra profissão, né? Eu acho que tem muito isso, a gente tem que meio que analisar, fazer um levantamento dessas coisas que a gente aprendeu na nossa carreira anterior e ter isso muito claro para saber encaixar, né, nesse novo momento, né? Acho que tem um ponto dela que é muito aí, enfim, você pode, minha visão, tá? É uma conversa aqui, opiniões. Tem um ponto que eu acho que é muito do lugar de fala da mulher, tá? Que é não ver valor naquilo que ela de fato fez. Concordo 200% com você. Eu vejo isso muito, converso muito. Síndrome do impostor, não consigo, não sei, não tenho os requisitos, tenho só 99%, não tenho 100% dos requisitos, então não vou aplicar para mais. Existe uma estatística, tá? Que traz ali estatística mesmo, números, dizendo que os homens, né, mesmo que eles aplicam para a vaga, mesmo que eles tenham ali 60% das competências que estão listadas, a mulher precisa atingir as 100 para ela poder se candidatar. Então, o que eu comecei a fazer, tá? Eu comecei a entender o mercado. O que eu fiz? Eu queria migrar também. Então, eu comecei a entender como é que o mercado começava a me enxergar. Eu comecei a me cadastrar, eu fiz, sei lá, em um mês, eu devo ter feito umas 10 entrevistas. Eu me jogava para tudo. Tudo que eu achava que era interessante, eu ia lá e comecei a fazer uma pesquisa imersiva, falando, tá, como é que eu vou me projetar no mercado? Como é que o mercado está me enxergando, né? Com o meu portfólio aqui, que tem várias áreas, né? Já trabalhei para várias áreas, eu já trouxe essa abordagem, né, que é completamente diferente. Eu estou falando de bioliderança, sabe? Que coisas são essas? Como é que a gente conecta isso com o universo de tecnologia? Como é que as empresas enxergam isso como valor? O que eu, com todo esse repertório, toda essa experiência, trago, né, de resultado, talvez? Né? O que eu posso vir a trazer de valor para a empresa ou mesmo para os clientes dessa empresa? Então, eu comecei a fazer uma grande pesquisa. Cheguei a alguns momentos de ser bem clara e objetiva, falando o que vocês buscam, que eu posso contribuir com isso. Vocês acham que faz sentido? E da gente junto na entrevista falar, olha, Manuela, se você tivesse tal coisa e a gente estivesse procurando isso, eu não teria dúvidas que você seria a melhor pessoa para fazer esse parâmetro. Agora, nesse aspecto aqui, eu acho que você deveria buscar tal coisa. E daí, eu, ao fazer entrevistas, também comecei a me entender como é que as pessoas tinham, qual é a percepção das pessoas sobre mim. E comecei a olhar para mim mesmo, falando, tá, o que eu fiz que tem valor para mim e que é o que eu vou sustentar em todas essas entrevistas que eu vou fazer daqui para diante, sabe? Eu acho que tem esse ponto de que eu não sou boa o suficiente para qual, né? Porque tem uma necessidade também da gente se adequar a uma caixinha que está lá disponível na prateleira do mercado. Quando eu acredito muito que, pensando aqui, né, em extrapolar um pouco qual é o valor que a gente entrega, né, qual é a nossa contribuição para aquele lugar, e daí eu acho que tem vários fatores que corroboram para essa entrega, né, para esse comprometimento de você aceitar uma oportunidade de emprego dentro de uma empresa, você olhar o que tem potencial ali para você também. Tipo, eu atendo esse, eu posso atender esses outros daqui a um tempinho, mas assim, o que eu trago na minha bagagem, na minha experiência, que pode colaborar como extra, que não está listado ali, que é o que talvez vocês vão trazer na entrevista, né? Que vocês vão trazer nessa conversa, falando, legal, eu atendo a essas, tenho essas experiências, posso falar para você um case, né? Eu conto aqui para você um projeto que eu fiz, mas olha, eu tenho essa também experiência, eu tenho essa experiência. Então, tem um olhar das empresas também para os soft skills, né? Hoje em dia, você não contrata uma pessoa só
bom, essa é a minha visão, tá? Mas o que eu tenho visto também de mercado, apenas pelas competências técnicas. Você vai trabalhar com essa pessoa mais tempo, né? Você vai ficar com esta pessoa, se relacionar com esta pessoa por mais tempo até do que com a sua própria família, né? Você tem ali 5 dias da semana, pelo menos 8 horas de trabalho diário, e você tem que minimamente conseguir se relacionar com essa pessoa. Óbvio, ela tem que trazer competências técnicas, mas isso é algo que é desenvolvível, né? A pessoa consegue evoluir, a pessoa consegue aprender, ela consegue se capacitar, né? A gente tem esse poder de aprender e evoluir. Então, é algo que eu aprendi também a não pesar tanto nesse momento de me cadastrar para uma vaga. E acho que hoje eu tenho esse valor e eu sou reconhecida com esse repertório todo que eu trouxe, né? Eu tenho uma bagagem, cada um tem uma história e cada uma de vocês também tem a sua. Eu acho que isso também é reconhecido hoje em dia. Tem uma mentalidade de contratação que também vem mudando ao longo dos anos aí no mercado. Eu acho que as próprias entrevistas acabam sendo, quando a gente faz bastante entrevista, a gente vai arrumando nosso storytelling, a gente vai aprendendo, né? Toda experiência ali ensina alguma coisa, a gente vai dizendo, olha, isso aqui eu poderia ter feito diferente, isso aqui eu posso melhorar para a próxima. E se você considera cada não, né, com um aprendizado ali, do que você acha que você poderia ter feito melhor, você acaba arrumando o seu storytelling de forma que você vai conseguir em um momento, né, uma vaga mais adequada para você, sabendo mostrar essas suas soft skills e arrumando esse storytelling pela experiência. E só um adendo do que você falou, a gente fez um evento sobre LinkedIn mês passado, e uma das recrutadoras comentou um negócio que eu fiquei meio chocada, que ela disse que o algoritmo do LinkedIn, ele acabou ficando viciado, porque mais homens aplicam do que mulheres, eles mostram as melhores vagas mais para homens do que para mulheres. Eu fiquei horrorizada com isso. Porque a gente treinou errado o algoritmo, pelo fato da gente ser tão reticente. Não, acho que eu não tenho todos os requisitos. E os homens aplicam muito mais. O algoritmo do LinkedIn entendeu isso. E eu fiquei chocada, porque ela disse, não, isso é uma realidade. Ela tinha feito um curso, eles tinham feito nesse curso, eles fizeram um estudo, e chegou-se a essa conclusão baseada em dados ali, em análises, de que o LinkedIn mostra mais vagas, melhores vagas, mais para homens do que para mulheres. Eu fiquei, gente, como assim? Temos que reverter. Temos que reverter isso aí, gente, com certeza. Acho que é isso. Assim, não tenha medo. Eu comecei, depois que eu li, né, sobre esses aspectos de mulheres precisam, né, ticar ali todos os itens da listinha de competências e os homens não precisam ter tantas, eu comecei a me aplicar e falar, não, eu já tenho. Não, eu já tenho. O máximo que vai acontecer, eu não vou receber um e-mail de você foi selecionado para a próxima etapa. E está tudo bem. Né? Mas eu acho que é justamente isso que você falou, Débora. A gente tem horas de voo, né? Quando a gente passa por um processo, né, de experiência, eu inclusive trouxe alguns dos meus processos para construir o processo de recrutamento da Deloitte. Tá? Então, a gente junta, né, um pouco de cada um para formar a melhor, né, a melhor versão ali diante dos desafios que tem dentro da empresa hoje. Mas, assim, eu venho também de outras experiências, e isso vai trazendo essa construção de storytelling, né? Para você contar a sua própria história. Então, uma frase alternativa ao não eu já tenho, que eu aprendi, que eu acho sensacional, é quem tem que dizer que você não serve para a empresa é o recrutador, não é você. Eu achei isso, nossa, não tinha pensado nisso, né? Mas é o recrutador que tem que dizer, olha, infelizmente você não é uma pessoa que a gente está procurando, mas a gente tem que ver se a gente é essa pessoa, né? Se a gente vê aqueles requisitos, se a gente acha que é possível, a gente tem que aplicar mesmo. E cabe à empresa dizer, olha, isso não é bem o que a gente está procurando, né? E a gente ir vendo ali o que a gente pode melhorar e acrescentar e aprender para aplicar. Um livro que eu gosto muito chama Lean In. Eu não sei se tem um título em português, que é daquela Sheryl Sandberg, lá do Facebook, que ela mostra muito como a mulher tem essa coisa de não aceitar elogio, de não achar que sabe tudo, né? Ela comenta um trecho no livro que é bem interessante, que ela foi eleita uma das 30 mulheres mais influentes do mundo. E ela chega no escritório e todo mundo está dando parabéns para ela, ela fala, eu nem tinha visto, né? Tá, mas acho que nem é tanto. A secretária puxou ela e falou, como assim?
Quantas mulheres tem no mundo? Você é uma das 30 mais influentes. Aprenda a dizer obrigada, muito obrigada e saia. Por que você está dizendo que não é nada demais? São 30 mulheres entre milhões. E ela estava comentando na aula, eu falo tanto sobre isso e preciso uma pessoa de fora que me ouviu falar isso, dizer para mim, né? Então a gente tem muito essa coisa de a síndrome do impostor, de achar que não, ainda não dá, não sou capacitada ainda. Isso é uma coisa que a gente tem que lutar muito, né? Tem que estar muito consciente, eu acho, e continuar combatendo isso. Uma coisa que eu acho que é bem bacana e que eu comecei a buscar por isso, né? Porque a gente tem também, além da síndrome de impostora e essa questão do não reconhecimento dos feitos, né? Das nossas conquistas, achar que nunca é bom o suficiente, a gente precisa também se provar para si próprio. Tem esse ponto de perseguir pessoas, perseguir no bom sentido, tá? De, tipo, se conectar com pessoas que também tiveram, ou como é que a gente se suporta, né? Tipo, ninguém solta a mão de ninguém, é literalmente isso. Como é que a gente se conecta com essas pessoas que vão acabar nos suportando, nos dando força mesmo para seguir por um caminho ou por outro, né? Vou contar um caso aqui que aconteceu comigo. Existia um ambiente extremamente hostil numa empresa que eu trabalhei, e para um cliente especificamente, tá? E uma das minhas colegas, ela foi, enfim, passaram por cima dela, tá? Um outro profissional passou por cima dela e deu umas diretrizes para o time. E ela ficou extremamente incomodada, porque ela era líder daquele projeto, ela não tinha sido comunicada, ou não existiu um alinhamento antes, né, entre ela e essa outra pessoa que acabou, né, atropelando, né, a liderança dela ali daquele projeto. E ela decidiu, quer dizer, ela ficou extremamente incomodada, né, desconfortável, porque ela foi desrespeitada diante do time, ela não sabia como fazer. Certas coisas ali no momento, você não sabe, né, ao certo como que você vai agir, né, como que você deveria agir, você repreende a pessoa, você compra a briga ali na hora, como é que você faz? Né? Então, você fica meio sem saber o que fazer. E ela relatou para mim esse acontecido e a gente se suportou, né, porque a gente precisava levar isso para um outro nível, né, a gente precisava comunicar à diretoria que um desrespeito tinha acontecido, que o time tinha ficado extremamente impactado. E, enfim, o que aconteceu? Né? A gente se suportou, porque eu dei apoio para ela conseguir avançar com essa atitude, porque muitas vezes a gente acha que não vamos falar sobre isso, porque senão eu posso ser retaliada, minha espécie está errada, e a gente precisa se apoiar para conseguir avançar nesse ponto. Né? Eu acho que esse aspecto de se conectar e de se suportar para que a gente possa reconhecer também essas vitórias e essas conquistas é bastante importante. E aí, só um complemento, que essa minha colega acabou vindo me contar sobre isso, porque eu tinha peitado, né? Eu tinha confrontado, né? Eu tinha passado para a mesma situação, né? Num outro evento, mas assim, ela veio contar para mim porque de alguma maneira ela enxergou que eu tinha tido essa atitude de confrontar, de falar não é assim, né? Calma, vamos alinhar primeiro. Você quer dar essas diretrizes? Acho que a gente tem que discutir, mas a gente tem que discutir entre nós, né? Não na frente do time, né? Nem sem deixar ninguém desconfortável. Então, e eu não tinha visto isso, tá? Eu não tinha visto que ela tinha enxergado em mim esse poder de confronto, que talvez ela não tenha tido. Então, é essa parte de se conectar, né, da gente enxergar e também da gente reconhecer, porque foi o que eu fiz. Eu falei, gente, ela me procurou por isso. E eu não tinha reconhecido. Então, tem aspectos nossos aqui, né, que por mais que a gente esteja com foco nisso, né, olhando para isso, antenada nisso, muitas vezes a nossa atitude é de não reconhecer ainda aquilo que a gente fez, que tem um poder muito grande. Né, e que pode, de fato, colaborar com outras pessoas para avançarem também nos desafios delas. Né? Isso daí é interessante também para agregar no nosso storytelling, porque às vezes as pessoas veem na gente o que a gente não vê. Eles observam por questão de fora
conseguem observar isso. E às vezes a nossa experiência pode servir para ajudar a outra pessoa. Eu estava conversando com uma pessoa, não sei se é ela que está aqui, eu estou vendo que tem um pessoal homônimo aqui, não sei se é ela, estava comentando com ela, com essa pessoa, que ela estava falando, porque eu tenho uma experiência grande dentro do design, e eu estou querendo arranjar um emprego fora, e eu não sei como explicar essa coisa, tá? Eu tive minha empresa a vida toda, e agora eu vou arranjar um emprego numa empresa, eu acho que é ela mesma. E a gente Sim, querida. Obrigada. E a gente estava conversando com isso, eu estava comentando a minha situação e como eu expliquei isso, e eu mostrei, olha, no meu currículo, né, eu criei um campo que chama Meu Momento Atual, que as pessoas normalmente não botam, mas os recrutadores leem, eles leram, todos eles leram. Que é explicando, olha, eu tive a minha empresa a vida toda, mas agora eu estou sentindo a necessidade de fazer parte de uma empresa, porque eu trabalhei sempre com consultoria, então eu não fazia parte de todas as etapas do projeto, e agora eu quero me juntar a uma empresa para fazer parte do ciclo do projeto, do começo ao fim. Né? Então, essa é a minha motivação para começar a trabalhar, me juntar a uma empresa depois de tantos anos tendo a minha empresa, né? E daí ela estava comentando, nossa, isso é interessante você ter essa parte de você colocar meu momento atual, que você tem como costurar isso daí, que às vezes você não sabia como explicar, mas a situação é a mesma. Então, eu acho que trocar ideias com pessoas, eu acho que a Laser UX tem muito disso, eu acho que é um dos meus motivadores de continuar fazendo eventos e participando e voluntariando, é justamente esse apoio que a gente dá uma para a outra, né? Você às vezes mostra um ponto que a outra não viu, você traz uma experiência que a outra pessoa não tinha se atentado, que pode servir para ela também, e com tudo isso a gente vai costurando, criando esse storytelling, né? Também, não sei se a Paula quer comentar. Não, obrigada, só agradecer mesmo as reflexões da Débora, me ajudaram muito nesse processo de como se apresentar, deixando de ser empresária, né, como sendo alguém aberta a possibilidades de mercado. Eu acho que... Pelo que a Débora comentou, hoje em dia é super tranquilo trazer essa abordagem e muito bem vista pelos recrutadores mesmo. Eu acho que vai em conta com o que tu falaste também, em relação a ser honesto na entrevista, mostrar a tua paixão pelo UX, por aí vai. Eu acho que tem uma coisa, Paula, que é muito disso, né? Quando a Débora comentou do algoritmo, tem um aculturamento do mercado que também precisa acontecer. E, assim, eu convido, de fato, vocês a serem essas pessoas que vão ser as agentes de transformação. Eu imagino que vocês estejam aqui não apenas pela angústia, mas também por querer ter um cenário talvez mais favorável para esse ingresso. Então, acho que tem um aculturamento que algumas pessoas... Eu comecei a fazer mesmo, tá? E, assim, não me juntei a nenhuma... Assim, eu acreditava naquilo e eu achava que eu precisava me portar de uma outra forma diante de um recrutador, diante de uma entrevista. E eu comecei a experimentar como que eu entendi aquela empresa e como é que a gente fazia esse fit. Então, acho que tem um processo também da gente mudar esse algoritmo, de falar, cara, vamos olhar para isso aqui, sabe? Então, atitudes como... a gente tem algumas grávidas, por exemplo, né? Que estão aí... Né? Eu enfrentei isso também na minha gestação. Era o barulho da criança não podia, né? Não podia vazar no áudio da entrevista. E você pedia desculpa. Ah, desculpa, meu filho... Cara, você é mãe, isso é natural. Né? E eu sempre via, né, principalmente nesse ambiente remoto, os homens com problema nenhum, né? Teve até um caso de um repórter, não sei se vocês lembram. Eu vi, o filho dele abre a porta do escritório e entra no meio da... E a criança, pelo amor de Deus, abaixa, tá, não sei o quê, depois ele se retratou. Assim, o trabalho está dentro da nossa casa hoje em dia, né? Hoje eu estou aqui sem nenhum barulho porque as crianças estão no play, né? Estão lá brincando com meu marido e estão super felizes. Mas, assim, a gente precisa naturalizar esses aspectos, sabe? Que também vai fazer com que, cara, eu não quero esta vaga. Isso não é para mim. Tipo, isso eu ia falar agora.
muito de um autoconhecimento, né? E isso eu acho que é através das vivências, das experiências que a gente vai tendo com enfim, as entrevistas que sejam, né? E essa demanda de mercado, que também a gente começa a mudar um pouco de o que as pessoas vão enxergar na gente, né? O que o mercado vai buscar, o que as empresas vão buscar, que profissionais são esses que a gente quer. Então, esse é um ponto que eu, por exemplo, enquanto recrutadora, né, estou montando uma área e tal, colaborando com isso, eu prezo por alguns profissionais, né, e eu coloco lá alguns critérios, né, que partem desse ponto. Primeiro, soft skill é relacionamento, essa vontade, esse brilho no olho, esse querer fazer diferente, esse querer impactar, esse querer estudar, querer ter discussões mais profundas. Como é que a gente chega nesse lugar? Eu quero pessoas que pensem, né, que entreguem um trabalho e que falem, caramba, entreguei o melhor que eu pude, mas isso podia ser melhor desse jeito. Ou eu podia ter me colocado de um outro jeito, né? Então, também tem um feedback ali que é para todo mundo. Mas essa parte do aculturamento das empresas, né, dos recrutadores, sobre o que de fato a gente acha que é importante e falar que essa aqui não. Né? Eu, quando busquei as empresas, né, depois de ter passado por essas experiências aí, eu olhava coisas que eu perguntava, né, além de entender bem o que era, né, a empresa, o que era a vaga, porque ainda é meio difícil, né, das pessoas entenderem o que é UX, o que é UI, o que é, enfim, service designer, né, para cada empresa tem um descritivo diferente. Então, isso parte muito de uma demanda interna, né? Então, tem necessidade de adaptação, mas eu acho que a gente pode chegar e falar, eu faço até aqui, daqui para lá, eu não é a minha especialidade é essa aqui. Faz sentido para você? Legal. Coisa que também eu trouxe na minha busca era uma pergunta sobre a cultura da empresa. E eu ouvi muito disso em recrutamentos. Como que é a empresa no dia a dia? Que valores são esses que estão intrínsecos aí? É um lugar hostil? É um lugar que é colaborativo, que tem uma cultura mais... Então, isso também foi fator da minha escolha. Então, hoje em dia, eu ouvi muito de outras pessoas, né, em processos que eu faço de recrutamento, como é que é trabalhar aí? Então, a pessoa mesmo já fala, cara, eu não quero por causa disso. Né? Então, tem uma troca que eu acho que precisa acontecer e esse aculturamento do nosso lado. Tipo, eu quero essa empresa por causa disso, eu me vejo colaborando com isso, nesse processo, isso que a Débora colocou do momento, né, do teu momento atual. É bem legal de estar no currículo, mas, assim, eu não contrato ninguém sem conversar com essa pessoa. Eu não olho só a parte técnica. Legal, tem aqui coisas bem interessantes nesse currículo, mas como é essa pessoa? De onde ela vem? Essa coisa dos filhos é interessante porque, por mais que a gente tenha esse lado que eu concordo com tudo que você falou, 200%, mas a gente ainda vê no mercado, eu estou em vários grupos da Lazy at UX, tem um que é só de mães, um que é só de leitura de livros, tem vários grupos dentro da comunidade. E algumas moças comentando que um recrutador chegou para ela e falou, você tem um filho de 3 anos, quem que vai ficar com ele para você trabalhar? Então, existe essa coisa agressiva do outro lado ainda, né? Mas eu sempre falo para as pessoas, mas você gostaria de trabalhar numa empresa que você tem pessoas que pensam assim? Eu acho interessante, por mais que a pessoa queira a primeira oportunidade, ou queira muito migrar, ou queira muito essa oportunidade, eu acho que é interessante a pessoa ter muito claro o tipo de empresa que você não quer trabalhar. A gente pensa muito nisso. Como é que eu sirvo para a empresa? Mas eu acho que é interessante a gente pensar, como é que essa empresa serve para mim? Porque eu falo muito, eu tenho muitos alunos que eu fico louca da vida. Entrei 3 meses, vou mudar de emprego de novo. Mas por quê? Porque não perguntou o que deveria na entrevista, porque não procurou saber. E aí vai para outra empresa tóxica, outra empresa que não tem cultura de UX, que você acha que tem, mas não pergunta. Outra empresa que faz as coisas baseadas em demanda de stakeholder sem pesquisa. E são coisas que você tem como descobrir na entrevista para saber se essa empresa serve para você. Porque às vezes você está indo para uma empresa tão ruim quanto a que você está, ou pior da que você está, só porque você não soube fazer as perguntas corretas. E eu sempre falo, aproveita a comunidade, pergunte para outras pessoas. Sempre tem alguém que conhece alguém que trabalha lá e pode dizer, olha, essa empresa não é o que ela está dizendo.
essa empresa vende uma imagem. Não, eu faço direto investigação para as minhas amigas da comunidade, pergunto lá, o que você ouviu falar dessa empresa? Você conhece alguém do time de design? E a gente acaba descobrindo muita coisa. Eu acho que, a não ser quando você está desesperada para arrumar um emprego para pagar conta, que eu entendo, que a gente acaba aceitando a primeira coisa que vem, ainda mais que tem filhos e tudo, mas se não é o caso, não é o caso de desespero, às vezes é a primeira chance você querer mudar para outra empresa, é interessante você pensar nisso. Como que essa empresa serve para a minha vida, para a minha carreira, e não só o contrário, né? Para evitar isso, essa coisa de, essa síndrome que tem agora, como tem muita demanda, muita oferta de vaga, a pessoa fica 3 meses, 2 meses em cada empresa, sai, porque a cultura é tóxica, porque o chefe é escroto, porque não tem cultura de UX na realidade, não tem intenção de ter, contratou porque todo mundo contrata. Eu acho que tem muito isso também, né? Da gente pensar nisso. Como é que essa empresa serve para mim? Não só o contrário, né? E assim, eu super concordo contigo também, Débora, porque tem uma troca, né, que acontece. É tipo, eu presto serviço para essa empresa, mas hoje em dia eu estou com outros tipos de valores aqui dentro do meu trabalho, dentro dessa entrega, que, né, precisam de alguma maneira se conectar com o lugar onde eu estou trabalhando, né, com essa cultura. E acho que tem uma questão que eu adotei também nas minhas andanças aí, que é assim, eu acabava perguntando, sabe aquele momento final? Você tem alguma pergunta? Eu geralmente não perguntava nada, eu falava, não tem pergunta nenhuma. Mas eu chegava no final com 3, 4 perguntas. Tá, eu quero perguntar sobre isso, eu quero saber tal coisa. Essa questão da cultura era uma coisa muito, muito forte, assim, para mim. E de geração de impacto e tudo mais. Eu falava, tem alguma iniciativa? Como é que a gente faz? Transição diária, como é que é? Sabe? Porque pode ser que eu entre para essa empresa, eu acho que é bem legal aqui, mas talvez não dê certo. Então, como que é essa visão, assim, então, né? A questão de quantas lideranças são, quem são essas lideranças? Coisas que eu adotei, assim, nos meus questionamentos tem alguma pergunta no final, sabe? Eu acho que é bem importante a gente fazer essa troca. Tipo, tá, eu contribuo com isso, mas o que você contribui para mim? Porque eu estou nesse momento. É transição, mas também é projeção. Né? Eu quero evoluir. Eu quero levar a empresa comigo, eu quero colaborar com a empresa, mas, assim, a empresa também precisa, de alguma maneira, contribuir para essa minha evolução. Inês, eu queria abrir agora para perguntas. Então, vocês podem mandar pergunta no chat ou fazer pergunta aí, ó, aberta no microfone, em vídeo. Ninguém lhe pergunta? A Ana Flávia comentou ali que faz muito sentido o que eu falei, o que a gente estava conversando, né? Que a gente tem que fomentar, divulgar essa postura crítica, que a gente não pode só aceitar nos submeter a empresas que oferecem um ambiente tóxico. Enquanto nós aceitarmos esse tipo de postura, ela vai se perpetuar e temos que ter esse ambiente de fortalecimento. Exatamente o que a gente estava comentando, né? Eu me lembrei que no grupo de mães lá, as meninas estavam perguntando, vocês conhecem empresas? Olha os filhos da Kétia, coisa mais linda. Tudo ruivinho. Aí as mães trocam muito isso, né? Tipo, você conhece alguma empresa que tem uma cultura de acolhimento de mãe, que mães têm filhos pequenos, têm iniciativas, né? E as mães trocam muito essa conversa no grupo, eu acho isso interessante, que aí elas falam, olha, na minha empresa é assim, mas não tem vaga, mas eu sei de tal empresa, que eu tenho uma amiga que tem filhos que falam que a cultura é muito acolhedora para mães com filhos pequenos, né? E para o momento, às vezes não é o caso de pessoas com filhos, por exemplo, empresas que dão ajuda de curso para você fazer cursos, tirar certificações, né? De descobrir um pouco mais sobre o que essa empresa lhe proporciona, né, para esse momento. Então, alguém quer perguntar aí? Não sei, se alguns meninos abriram câmera aí. Eu quero... Laís que pergunta. Você comentou sobre fazer as perguntas certas para descobrir sobre a empresa. Assim, eu entendo que dá para captar algumas coisas de cultura, dá para captar alguma coisa, mas, por exemplo, eu já passei por situação de embarcar numa empresa que, na entrevista, o time de designer, o pessoal está tentando tudo, mas chega na hora, eles estão tentando colocar aquilo e isso não acontece. Só que não tinha como eu saber isso numa entrevista, porque eu tive com o RH, tive com o design, e todo mundo me falou, aqui a gente tem letras, a gente faz umas iniciativas de inovação, mas chega na hora e não é bem assim. Então, assim, que perguntas
são essas que a gente conseguiria fazer para captar melhor essa questão, assim? Eu fiquei em dúvida nisso. Legal. Assim, tem perguntas que talvez nunca sejam respondidas, tá, gente? Então, sempre vai existir empresa armadilha, sempre vai existir. Essa cilada Binon, sempre vai ter. Essa empresa armadilha sempre vai existir, porque possivelmente existe uma demanda muito grande interna de contratação e eles querem pôr para dentro a qualquer custo, tá? Tem uma coisa da facilitação, que também é um skill do designer, que traz ali você tentar perceber de alguma maneira na conversa o que tem ali que ainda está nebuloso. Então, assim, é um exercício que a gente precisa fazer, mas eu acho que a gente não precisa ter medo de perguntar, por exemplo, que tipo de iniciativas vocês estão fazendo? Você pode me contar um pouco? Fala para mim, quais são as iniciativas? Eu sou mãe e tal, né? Tipo, já me perguntaram quantos anos eu tinha, tá? Eu fui fazer uma entrevista e perguntar quantos anos você tem? Eu falei, mas isso é relevante para a contratação? Então, a pessoa, não é isso. Eu falei, eu tenho filhos também, 2, mas eles são grandinhos já tá tudo bem. Então, né? Porque parece que a gente vai incomodar, né? A gente está pedindo um favor para ser contratada, às vezes. Isso mesmo, a sensação de que eu estou pedindo um favor. É isso, é assim, ó, eu tenho isso para colaborar, te interessou, por isso estamos conversando. Agora, o que você tem para agregar também, para minha evolução, para minha projeção de carreira? Então, a gente não ter medo, talvez, de perguntar quais são essas iniciativas de design que vocês estão fazendo. Talvez listar algumas coisas que você acha importante no processo de design, para quando você estiver na entrevista técnica, você fazer essas perguntas exatamente. Né? Falei de mim, agora fala um pouco de vocês. A gente tem várias iniciativas, tá? Quais? Você pode me contar uma, assim? Você não precisa dizer quem é o cliente e tal. Eu queria muito conhecer. Obviamente, gente, estou falando para a gente se colocar, se posicionar, e não é ser rude, Sim. Não é ser grosseira, é se posicionar, né? Tipo, quantos anos você tem? Isso, eu tenho 41, mas isso é relevante para a contratação? Eu quero estar numa empresa que quer saber a idade, qual que é a relevância? Para mim, não tem o menor sentido. Você tem 40, você tem 16, ou você tem 58. Você vai contribuir, vai trazer valor para o nosso trabalho? É só isso que eu quero saber. Vai conseguir entregar na data, o cliente vai ficar feliz, a gente vai ter um relacionamento interessante, você tem competências interessantes para trazer? Legal, vem comigo. Mas eu não acredito nisso, sabe? Então, acho que é se blindar mesmo, sabe? Tipo, Débora, que perguntas são essas que são importantes para mim, né? Então, coisas como cultura, iniciativas de impacto, questões de lideranças, quem são as lideranças, são coisas que eu comecei a levar em consideração para ingressar de novo nesse mercado corporativo, porque eu fiquei um tempo, eu fiquei quase 5 anos, tá, trabalhando em home office. Para mim, o home office é bem tranquilo. Eu trabalhava em coworking, vocês lembram disso? Deixa eu estava falando, eu pensava, gente, a gente trabalhava em coworking. Coworking virou a nossa casa. Mas era isso, trabalhei muito tempo nesse mercado e, cara, fui ganhando chão aí, sabe? Eu passei lá, falei, tá, o que te traz para o universo corporativo agora? Me perguntaram. E eu falei, olha, a possibilidade de gerar impacto de forma massiva. Eu acho que eu tenho uma bagagem e uma experiência muito bacana aqui, com um olhar bastante sistêmico, com a formação estratégica de design, que eu vou conseguir colaborar com qualquer iniciativa. E eu acho que é isso que me motiva hoje. É gerar impacto, sabe? Então, esse é o meu discurso, tá? Esse é o meu discurso e é realmente o que eu acredito. Então, acho que vem daí. Eu acho que quando a gente está muito conectada com a gente mesmo, passa por um autoconhecimento também, né? A gente está indo para um outro caminho aqui, mas acho que é um pouco disso. Passa por um autoconhecimento para a gente conseguir valorizar as nossas conquistas e chegar nesse momento, vai sair de uma maneira muito tranquila, mas a gente não se perceber, né? Ou a gente se perceber de fato, de não estar incomodando. Você não está incomodando, você está fazendo uma pergunta.
né? Então, mas obviamente com respeito, com todo o trato fino que a gente espera que a pessoa tenha com a gente também, né? Então, um pouco disso. Mais alguma pergunta, gente? Rosângela quer fazer um comentário? Diga, Rosângela. Queria agradecer. Bom dia, Manu. É a Rô falando. Queria agradecer as ladies at UX que organizaram, que fizeram esse levante aqui de informação. Acho que a Manu traz umas palavras-chave bem poderosas. Autoconhecimento, lembrando que a retórica não foi disciplina para mulheres por muitos séculos. Dentro da filosofia só os homens falavam, e algumas dessas travas que a gente tem, dos medos de falar, são históricas. Então agora a gente repara essas diferenças históricas com coisas como essas que a Manu trouxe para a gente hoje. Eu quero só agradecer de novo, dizer para você, Manuela, que é um orgulho trabalhar com você, aprender com você sobre esses processos todos. Obrigada por aceitar o nosso convite aqui das ladies. Acredito que não vou ter perguntas, tenho um convívio com você para minha sorte, né? Tiro minhas dúvidas ao longo da semana também, inclusive sobre liderança, sobre storytelling com você. É uma honra. Obrigada, tá? Por aceitar esse nosso convite. Bom Obrigada sábado. Por sugerir ela, Rosângela, para apresentar a Manu para gente. Que bom, queridas. Bom sábado para todas. Um beijão. Beijo, tchau, tchau. Eu gostaria de fazer um comentário, se for possível. Fazer, fica à vontade. Tudo bom? E aí, Manu, certo também? Bom, primeiro agradecer mesmo tudo que foi falado aí. E essas lições que vocês, que já estão estabelecidas nesse mercado, nos passam em relação a posicionamento pessoal e profissional. Eu acho isso incrível, assim, acho que é um movimento muito valoroso que vocês estão endereçando. E uma coisa que eu fiquei pensando que eu gostaria de perguntar para a Manu, aproveitando a oportunidade, é assim, eu até conversei com a Débora já um pouquinho essa semana, em relação à transição, né, para UX. Eu trabalho há muitos anos com design estratégico, design gráfico, e eu me vejo muito nesse caminho, assim. E eu estou bem nesse dilema da apresentação, né, de como se apresentar para o mercado, e vocês estão nele e devem receber apresentações o dia inteiro, estão super acostumados, né? Só que a gente que está do outro lado, eu acredito que pessoas que estão em diversas profissões têm esse dilema, assim, de como se apresentar, né, para o mercado de UX. E a minha pergunta é a seguinte, Manu, tu acha que, por exemplo, usar a palavra migração de carreira é algo interessante? Porque, por tudo que eu tenho ouvido aí, eu já acho que daqui a pouco a gente nem precisa mais falar sobre isso, sabe? Alguém que já está com um portfólio se estabelecendo, ou, por exemplo, no meu caso, que fiz um mestrado cujo tema principal não era UX, mas eu conduzi pesquisa com usuários, workshops de processos projetuais de design o tempo inteiro, né, mediando equipes e assim por diante. Eu já estou achando que eu não preciso nem mais usar a palavra migração, né, que daqui a pouco simplesmente eu estou atuando nessa área. Óbvio que a gente vai ter um portfólio para apresentar, né, e é isso, sim, porque às vezes eu acho que a palavra migração nos deixa um pouco para trás, sabe, talvez desvalorize um pouco o nosso passo. Então eu queria ouvir de ti, assim, que já, né, já é bem experiente nessa área, o que tu acha em relação a perfis que tu recebe? Trouxe um ponto muito, muito importante. Eu acho que até complementando tudo que a gente vem falando aqui, de a gente valorizar o que a gente fez, você aqui, em poucas palavras, trouxe várias coisas super interessantes sobre o que você é capaz de contribuir para qualquer tipo de trabalho relacionado a UX. Então, pesquisa com o usuário, a parte de design estratégico. Então, eu acho que contar o que a gente fez, né, ou o que a gente pode colaborar, é mais interessante do que dizer que você está num momento de transição. Até porque a carreira do designer, ela sofreu transformações grandiosas, né, nos últimos 20 anos. A gente estava lá no design industrial, fazendo objetos tangíveis, e hoje a gente está falando de design de serviços, design de interação, design organizacional. São coisas que a gente não toca, né? Não são tangíveis, não são concretas. E eu acho que isso é um movimento de todas as carreiras, tá? Não é só de caráter do design. Hoje a gente tem, enfim, a Rô também participa bastante da parte de recrutamento, por exemplo, na Deloitte. A gente tinha um foco inicial, né? Então, eu achava também que eu era aquela estranha no ninho, falando, nossa, eu sou híbrida, eu sou generalista, eu venho com várias expertises, eu trabalhei no universo da inovação, no ecossistema de inovação, eu participei de startup, eu fiz tal coisa, eu trabalhei na direção de arte, eu fiz design gráfico, eu fiz design de interiores, caramba, nossa, só eu sou assim.
a maioria das pessoas fala, não, vou procurar pessoas híbridas, né? Que de repente possam fazer UX, mas também façam UI, ou pessoas que façam UX e também trago aqui um pouquinho de visão de estratégia, mas eu não acho que foi sorte. A gente trouxe pessoas que são híbridas, mas eu acho que o mercado hoje é híbrido, né? Então, como você vê, existem advogadas que estão vindo trabalhar com UX, existem psicólogos que estão vindo trabalhar com UX, porque isso faz parte, né? Tipo, um advogado vai defender uma pessoa, a psicóloga vai entender o comportamento dessa pessoa para que ela tenha um pouco mais de saúde mental para trabalhar, para ser mãe, para ser esposa, para curtir a vida, para ser ela, né? E não só para servir os outros. Então, eu não acho que precisa usar, porque todas as carreiras estão em transição, né? Essa aceleração para a transformação digital aqui, essa exponencialidade do digital, né, que pode vir a se tangibilizar em breve, eu acho que todas as carreiras estão acontecendo isso. E cada vez mais a gente vai precisar ter um olhar plural diante do que a gente escolher atuar. Então, não acho que é uma transição de carreira, eu acho que é algo que o mundo está fazendo acontecer. Tá? Todas as cadeiras estão sofrendo transformações e está todo mundo passando por uma transformação. Então, acaba sendo redundante você falar, eu estou numa transição de carreira. Cara, olha o que eu fiz e olha só, eu enxerguei que eu posso colaborar com você nessa oportunidade aqui que você está trazendo. Então, olha só isso aqui. Tem valor para você? Você enxerga a mesma coisa? Então, vamos juntos, sabe? Então, acho que talvez o termo foco em produtos digitais seja melhor do que a migração. Você dizer que agora você vai trabalhar com foco em produtos digitais. Transformação digital. Aquelas frases que você fala assim, eu não... que estão na negativa e que você tem que transformar para positiva, para falar, eu faço isso, até para apresentar, né? Quando você vai apresentar um projeto para alguém, você não fala, a empresa não está madura o suficiente. Putz, é muito difícil a empresa receber isso. Como é que você fala isso pro cara, né? Você vai dar uma notícia ruim. Falar, então, lembra aquele foco daquele produto? Vocês estão fazendo tudo errado. O cliente não é esse, ele não quer essa coisa desse jeito, ele quer desse. Como é que você traz essa mensagem para essa pessoa? Então, você tenta traduzir para uma versão positiva, né? Igual a Débora falou, cara, traz o foco no produto digital. Eu consigo colaborar com essas coisas todas que eu já fiz desse jeito no digital. Porque as empresas estão olhando para isso hoje. Né? Então, cara, eu não vou falar que não tem maturidade suficiente, eu vou falar que ainda está num movimento de evolução para uma maturidade maior. Né? Então, como é que a gente muda o nosso discurso de acordo com a nossa audiência para, de fato, comunicar aquilo que a gente quer, obviamente, numa entrevista de emprego, com a valoração do seu trabalho. Né? Então, acho que é um ponto de mudança aí do discurso, sabe? De mudança da narrativa em si. Meninos, eu quero que vocês abram a câmera um segundinho para a gente tirar uma foto, rapidinho, por favor. Porque as minhas começam a sair e aí a gente fica sem o registro. Gente, são 11h30, agora que eu vi. A gente fala, né, um monte. Vamos lá, menina, só um minutinho. Peraí, deixa eu ajeitar o cabelo. Eu já falei que é sem julgamento, gente. Que é sempre sem julgamento. Até porque minhas olheiras não apagam mais com corretivo, então eu já entreguei para Jesus, já não ligo mais para isso. Eu estava hidratando o cabelo e ouvindo, então agora... Seu cabelo está lindo hidratado, sim, não tem problema. Está hidratadíssimo. Eu não quero guerra com ninguém. É isso. Eliane e Daniela, vocês conseguem liberar a câmera um minutinho, um segundinho, só para tirar uma foto bem rapidinho? Daniela, só falta você, Dani. Gente. Não tem, então beleza. Então vamos lá. Todo mundo sorrindo, fazendo cara de lindas, inteligentes e contratáveis. Contratáveis, foi? Gostou? Foi só uma piadinha, gente. Queria dizer que a gente está com algumas vagas abertas na Deloitte também, para fazer um merchan final. Venham lá no nosso time. Ai, gente, a foto não ficou boa, desculpa. Vocês podem fazer a gentileza mais uma vezinha? A foto ficou esquisita, tremida, assim. Deb, eu vou tentar printar também, tá? Isso, eu agradeço. Paula, você consegue liberar a câmera um segundinho aí? Ei, balançou de acho. Então, vamos ver. Agora foi. Legal. Obrigada, Débora.
Complementa, Manu, se precisarem. Pode falar, melhor, pode melhor falar, do que pode se falar. precisarem. Eu posso mandar os nossos links de vagas ali no nosso grupo das ladies. E se Tá. vocês tiverem interesse em alguma das vagas, também pode me procurar. Pode procurar pela Manu também para conversar, tá bom? Eu vou botar aqui no bate-papo o meu LinkedIn. Se alguém quiser me adicionar, pode ficar à vontade. Legal demais. Esse networking vale ouro. Aí, ó, aqui esse evento está sendo realizado pelo capítulo de Curitiba, tá? Eu sei que acho que tem gente de outros lugares aqui, mas eu não me incomodo de receber gente de outros estados lá no nosso capítulo, todo mundo muito bem-vindo. O capítulo é ativo, a gente conversa bastante, e a gente vai ter happy hour para poder falar mal do chefe da empresa ou elogiar, pedir conselho, né? A gente conversa bastante e eu noto que essa coisa da gente trocar essa experiência, essa energia, é tão legal. Eu vejo tantas minhas contando, eu estou passando tal situação, alguém passou pela situação, ela compartilha como que ela resolveu, como que a coisa saiu, alguém dá uma sugestão. Então, assim, eu acho essa troca muito rica e, assim, eu convido vocês sempre que puderem participarem. A maioria dos capítulos de Curitiba estão ativos, tem eventos. Olha, a Meire está no carro, ó. Então, vocês são sempre bem-vindas, muito obrigada. Manuela, quer completar com mais alguma coisa? Quer fazer um... Gente, eu só queria agradecer o convite e por vocês terem ficado aqui 1h30 falando, ouvindo a minha tagarelice, foi muito legal. Num sábado, 10 horas da manhã, hidratando o cabelo, na praia. O marido operado no fundo. O marido operado, espero que ele fique bem e se recupere logo. E, gente, muito, muito bacana. Eu acho que a gente precisa literalmente explorar no bom sentido essa comunidade aqui, porque é um universo que é complexo, que é hostil muitas vezes, mas eu acho que a gente estando aqui conectadas umas com as outras e dividindo um pouco das nossas experiências, a gente se fortalece e consegue fazer esse aculturamento aí, essa troca de... essa virada de chave, vamos dizer assim, de uma maneira mais tranquila, tá? Então, eu acho que é assim que a gente tem que viver. A Rosângela postou um termo que eu nunca tinha ouvido ninguém dizer, mulheragem, adorei. É mulheragem, mulheres ajudando mulheres. É isso aí, gostei. Então, um pouco disso. Rô, beijo pra praia. Beijo. Bom final de semana para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo evento. Bye, bye. Tchau. Até o próximo. Bom, Obrigada, Manu. Débora. Obrigada, Manu. Tchau.